Olá, e aqui vamos colocar a cerejinha em cima do bolo, né? Vamos colocar a cerejinha em cima do sundae aqui, vamos fechar aquilo que nos propusemos a fazer, com toda aquela recomendação, né, para que você tenha muita cautela com essa história contemporânea do Brasil, a quantidade de bibliografias que nós temos disponível para poder referenciar ainda é muito pequena. O governo está muito recente, tá todo mundo vivo por aí ainda. Nós participamos direto ou indiretamente desse momento histórico. Então é preciso muita cautela para a gente, como diz aquela moça lá, aquela youtuber, advogada, apresentadora, Gabriela Prioli, né? A gente tem que ter muito cuidado para ter mais razão e menos emoção. Então temos que ter mais cautela nisso. E principalmente quando se refere a governos petistas. Porque o Lula não é o único, né? A Dilma também governa pelo PT, um mandato e meio também. Então, se eu somar aqui, 8, 12, dá uns 13 para 14 anos de governo petista. Existe tantos apaixonados que defendem incondicionalmente, como existe os opositores renhidos que não conseguem enxergar absolutamente nenhum mérito e nenhuma vantagem no que foi feito aqui, que bate apenas naquilo que eles consideram as falhas, os erros, né? Então existe o petismo e o antipetismo, ou se você preferir, o lulismo e o antilulismo. Então é preciso ter cautela para dar a César o que é de César e você nem louvar sem críticas e nem criticar sem comentar os acertos. Eu costumo dizer que o grande erro nosso é que a gente quer uma medida exata, né? Você está lá lidando com a ciência humana, você está falando de história, mas você quer uma coisa exata. Você quer uma gaveta, escrito o nome, classificadinho. Foi bom, foi ruim, é do povo, é do rico. Se você quer uma coisa exata, aonde não cabe, né? É tudo muito complexo, política é complexo, administração pública é complexa. E julgar o governo petista também não é uma tarefa fácil, porque ele prega algumas peças na gente, né? A gente tem que ter muita cautela nesse sentido. Então, eu vou tentar, né, trazer para você aqui, de novo, Gabriela Prioli, te parafraseando, né, trazer para vocês mais razão e menos emoção. Então, é claro que ela não vai assistir esse vídeo não, mas se alguém conhecê-la e quiser mostrar, eu estou dando crédito a ela, porque eu assisti com ela esse negócio de mais razão e menos emoção. Então, comigo aqui, por favor. Primeira coisa a se dizer é que o PT que chega ao governo em 1º de janeiro de 2003 não é o PT criado em 79 e 80. O PT que chega ao poder em 2003 é um outro partido que se reinventou. É um partido que diminuiu o radicalismo do seu discurso. É um partido que aprendeu a fazer alianças. É um partido que abriu mão de algumas bandeiras históricas que ele defendia. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é saber que o Lula que chega à presidência em 2003 não é o Lula sindicalista de 78 e 79 em São Bernardo do Campo. O Lula que chega ao poder em 1º de janeiro de 2003 já é o Lulinha Paz e Amor, que ele mesmo usou essa expressão, né, que divulgou carta aberta aos empresários e ao mercado em 2002 para tranquilizar os investidores, tranquilizar os empresários, garantir que ele não era mais uma ameaça, como o Mário Amato enxergou lá em 89, quando ele era adversário do Collor. O Lula que chega ao poder em 2003 é um Lula que já tinha feito aliança com José Sarney, era um Lula que pontualmente fez aliança com Maluf, é um Lula que fez aliança com o PMDB, é um Lula que fez aliança com o Mão Santa lá no Piauí, então é preciso ter essa cautela. Porque eu vi muito petista, inclusive a minha esposa, que continua petista, e eu a respeito demais, é uma decisão dela, comemorar a vitória do Lula em 2002 como se aquele Lula de 78, 79, aquele PT da porta de fábrica tivesse chegado ao poder. E não era nada disso que estava acontecendo ali, muito pelo contrário. Então essa é a primeira lição que nós temos que ter. Tanto que dessa vez, quem foi o vice de Lula? Porque vamos recordar,
89 era uma chapa puro sangue, PT-PT, era Lula e Bisol de vice. 94 era Lula e Mercadante, PT-PT. 98 era Lula e Brizola, PT-PDT. Quem é agora? Lula e o empresário José de Alencar. Empresário riquíssimo daqui das Minas Gerais, que foi senador pelo PL, Partido Liberal. Embora o Partido Liberal não seja um PFL da vida, mas ele está muito longe de ser um partido progressista ou de esquerda. O vice do Lula era para dar credibilidade entre os empresários. E, de novo, nada contra o já falecido senador José Alencar. Creio que também era uma pessoa de boa índole, uma pessoa sobre a qual não pairava escândalos de corrupção, mas também uma pessoa da elite, uma pessoa representando os empresários. E isso, por si só, já deveria fazer os petistas históricos ligar o sinal de alerta. Não é aquele Lula, não é aquele PT, a administração não vai ser como era. Aquele purismo que um dia o partido defendeu, ele não existia mais. Então, sobre esse ponto de vista, vamos conhecer o governo dele. Nos 2 mandatos do Lula, o vice era José Alencar. Vamos nessa? Olha para desespero dos petistas históricos, como é que o PT lidou com a questão econômica. Fez questão de manter a estabilidade e o controle da inflação herdado do período Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, no Ministério da Fazenda, um médico de Ribeirão Preto, que tinha sido prefeito de lá, chamado Antônio Palocci, que fez, inclusive, acordo com alguns usineiros lá, né? No Banco Central, você sabe quem que era o presidente do Banco Central do governo Lula? Henrique Meirelles. Coelho, mas esse cara não é o que veio lá da presidência do Banco de Boston? Não é um cara que foi candidato a presidente aí, que foi inclusive ministro do Temer? Ele mesmo, o cara vem lá do mercado financeiro. Então o que o Lula disse ao mercado financeiro e ao sistema econômico de modo geral? Olha, não tema porque aqui nós não vamos ameaçar o capital. É inacreditável como você escuta pessoas hoje dizendo que o PT no poder foi comunista. Eu fico com muita dó, meu coração dói, porque o governo petista foi um governo que governou para os bancos, governou para os grandes empresários, governou de acordo com os interesses de mercado, com as regras do bom capitalismo. Então, da onde essas pessoas tiram a acusação de comunista, eu não sei dizer. Ou essas pessoas não sabem o que é comunismo, ou essas pessoas estão confundindo as coisas. Porque se tem uma coisa que o grande capital não pode reclamar é do Lula, não pode reclamar é do PT. Nunca os bancos ganharam tanto, nunca as grandes indústrias ganharam tanto, nunca os grandes conglomerados econômicos ganharam tanto, inclusive com a anuência do próprio BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então vamos estudar um pouquinho, antes de sair por aí falando que o PT no poder foi comunista. Por favor, fale outra coisa que você quiser falar, mas comunista não, comunista é outra coisa, né? Vem comigo. Muita gente comemora os feitos do governo do PT, imaginando que se tratava apenas de uma excelente administração do governo ou de um gesto de boa vontade do governo. Não. Temos que lembrar que o contexto da economia internacional foi amplamente favorável. Nós temos aqui uma locomotiva chamada China, que puxa o resto do mundo com crescimento econômico de 2 dígitos ao ano. E esse crescimento chinês acelerado, ele demandava uma série de produtos primários dos quais nós éramos grandes exportadores, como, por exemplo, minério de ferro, como, por exemplo, soja. E o Brasil exportou horrores para a China. A China virou um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Inclusive, agora ainda é. Então, quando você vê pessoas no atual governo causando intriga com a China, ofendendo os chineses, isso não é um tiro na questão ideológica, isso é um tiro na economia. Porque os caras são parceiros nossos, se eles começarem a nos preterir, nós vamos perder muito mercado, principalmente no setor do agronegócio. Tudo bem? Então, nós temos um contexto econômico internacional extremamente favorável até 2008. Então você veja, o Lula ficou de 2003 a 2008 surfando numa onda extremamente favorável. 3, 4, 5, estou contando os dedos que eu sou da humanas, viu? 3, 4, 5, 6, 7 ou 5 anos e meio, porque a crise veio em 2008,
quase 6 anos de onda internacional favorável. E toma exportação, hein? Então o governo arrecadou muito com isso, ao ponto de haver um equacionamento na dívida externa. Pela primeira vez, o valor que nós tínhamos de receita se equivaleria às despesas. Nós tínhamos, inclusive, a oportunidade ímpar de começar a emprestar dinheiro, inclusive. É por isso que o ex-presidente Lula, que tem uma boa retórica, ninguém há de negar isso, costuma dizer que no governo dele ele pagou a dívida externa. A dívida externa foi paga. Não é bem assim. O que aconteceu é que nós equilibramos débito e receita, nós equilibramos a balança de pagamento, nós tínhamos uma quantidade de reservas que dava para a gente equacionar tudo isso. Por outro lado, o que ele não diz é que a dívida interna aumentou bastante, o endividamento do Estado brasileiro. É como se nós trocássemos uma dívida por outra. Então, assim, muito do que o governo conseguiu fazer de projeto, né, muito do que ele conseguiu avançar, ele avançou porque as condições internacionais assim permitiam, principalmente o extraordinário crescimento econômico da China. Com base nisso, o governo pôde pegar aqueles programas de transferência de renda de Fernando Henrique Cardoso e ampliar esses programas de transferência de renda. Então o governo petista pega lá o Vale Gás, o Bolsa Escola, o Auxílio Alimentação, Bolsa Alimentação, junta tudo num mega programa chamado de Bolsa Família. Um programa que no auge da sua execução, ele chegou a atender 50 milhões de pessoas, 1/4 da população brasileira, cerca de 15 milhões de famílias, se você assim preferir. E o Bolsa Família, muito longe de ser um programa assistencial, é um programa reconhecido internacionalmente pela capacidade dele de tirar pessoas da linha da pobreza extrema, da linha da miséria. O Bolsa Família, ele trouxe, além de dignidade para pessoas carentes, ele trouxe também uma injeção na economia interiorana brasileira numa série de municípios. Hoje existem municípios no interior do Nordeste, por exemplo, e eu estou dando o Nordeste como exemplo, poderia citar outras regiões, em que a movimentação econômica da cidade, ela gira em torno da aposentadoria e do Bolsa Família. E aí você vai dizer, mas o Estado está gastando uma fortuna com esse Bolsa Família. Cuidado com o que você está falando, pensa direitinho. Você entrega para uma família, sei lá, R$150, R$300, por exemplo. O que essa família vai fazer com esse dinheiro? Ela vai especular no mercado financeiro? Ela vai pegar esse dinheiro e vai botar embaixo do colchão? Aquela pessoa que recebeu esse dinheiro, ela vai comer, ela vai morar, ela vai calçar, ela vai vestir. Todo aquele dinheiro que você entregou para ela vai parar onde? No comércio. E o comércio vai fazer o quê? Pagar imposto. Para quem? Para o governo. Então o dinheiro volta. Não é gasto. Nunca foi gasto. Se nós pensássemos assim, o governo não estaria criando tanta dificuldade para o auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial volta para o governo. Ele gasta e a economia aquece. Hoje é um programa tão reconhecidamente acertado que o governo Temer não mexeu. Que o atual governo, embora com a mudança para conceder novos aquilo, mas mantém, porque percebe que é um instrumento importante, além de ser também um instrumento político, né? Porque você tem ali a fidelidade daquelas pessoas que são ligadas àquele benefício, mas que é um programa comprovadamente bem sucedido, não resta dúvida, né? PRONAF, Programa Nacional de Agricultura Familiar, né? Estimulando os pequenos proprietários, os pequenos produtores. Programa Luz para Todos, né? De levar a eletrificação rural aí para comunidades que nunca tiveram essa condição, que nunca tiveram acesso a isso. Então o governo teve condição de, com essa arrecadação monstra que ele teve, estender os programas sociais e criar uma série de outros programas para que ele avançasse bastante nessa questão da transferência de renda. Aí, a gente tem que reconhecer o avanço, mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Significa então que ele governava para as camadas populares, aonde o extremista agora fala, porque era o comunista, Não, calma só um minutinho. Um negócio para você, antes que você desligue aí a transmissão. A política econômica mantida pelo governo petista é uma política econômica que nós chamamos de política ganha-ganha.
E qual que é a ideia do ganha-ganha? A ideia do ganha-ganha é você beneficiar os dois polos da medida. Você, com a sua política assistencial, você atende aquela população de baixa renda, só que você cria condições para favorecer o graúdo, para favorecer o empresário. Cara, no governo petista, o BNDES se transformou num dos bancos mais generosos do Brasil, concedendo empréstimos para a expansão econômica aí de médios e grandes empresários, inclusive. JBS, o grande frigorífico aí que esteve no centro de alguns escândalos aí no governo Temer, né, de um escândalo principalmente, ele foi muito beneficiado com verbas do BNDES. Que comprou Friboi, aquela coisa toda. O grupo do Eike Batista, o EBX, que inclusive faliu depois, foi muito beneficiado. A cervejaria Ambev, muito beneficiada. Então, os bancos nem se falam, porque embora o governo tenha conseguido reduzir a taxa de juros bastante em relação ao governo Fernando Henrique, por outro lado, expandiu muito o financiamento. Nunca antes na história desse país, o Lula gostava de usar essa expressão, os bancos ganharam tanto. Tanto, tanto e tanto. Então, como é que você pode chamar o governo petista de comunista se ele beneficiar banqueiro? Entendeu? Então não dá para ser cego com relação a essas coisas aí, porque o mercado financeiro ganhou, os grandes produtores ganhou. Qual que era a grande propaganda do governo? De ascensão social, de migração de um grupo social para outro? Através do consumo. Ele não adora falar aí de vez em quando, porque o pobre passou a andar de avião, o pobre passou a ir para a faculdade, o pobre passou a comprar carro. Por quê? Porque o consumo foi estimulado. E quando você passa a estimular o consumo, o comerciante vende mais, o fabricante vende mais. Consequentemente, a economia movimenta mais. Então, nunca vai ser uma política econômica comunista. É a política econômica do ganha-ganha, né? O empresário, aquelas populações carentes ganham, mas o empresário ganha muito mais. Não tem por que o rico reclamar, porque foi uma época que ele teve muita condição de ganhar mais dinheiro ainda. Você quer ver onde eu vou com você? Ampliação de vagas no ensino superior. Como não reconhecer? Ampliou muitos cursos, criaram-se novas universidades, né? Ampliou-se cursos que não existiam antes. Quando eu passei pela UF pela primeira vez, tinha 34 cursos, hoje tem 80. Não foi só o Lula que fez isso? Não. Estou dizendo que ao longo do tempo e no governo petista principalmente. Agora, cuidado, porque quando eu falo que ampliou as vagas no ensino superior, estou falando de dobrar a vaga. Então, você tinha lá X%, dobrou a ocupação, só que boa parte dela, você sabe aonde? Nas faculdades particulares. Porque o governo criou um programa chamado ProUni, Programa Universidade para Todos, em que o governo passou a comprar vagas nas instituições particulares e conceder bolsas para alunos carentes. Ótimo para o aluno carente? Ótimo. Mas excelente para os donos de faculdade. Nunca surgiram tantas faculdades aí e tantos cursos aí durante esse período aqui. Véio. Então, donos de universidade tem o que para reclamar do PT? Porque o PT era comunista. Não, o PT te favoreceu. Ele estimulou a criação de vagas ali e te pagou por isso. Né? E foram muita gente que estudou por meio do ProUni. Né? Então, quer dizer, as instituições de ensino superior particulares também ganharam uma nota com esse programa aí do ProUni. Os institutos federais substituiu os antigos colégios agrícolas e centros de pesquisa aí, né? Inclusive com uma carreira acadêmica semelhante à das universidades, né? Extremamente produtivos os institutos, extremamente produtivos, né? Com professores altamente qualificados, com um bom plano de carreira, e os alunos só têm que estudar, e é uma escola pública, né? Institutos federais, muito importantes. Outra coisa que temos que reconhecer, que o governo petista teve a decência de atuar em áreas que governos anteriores e posteriores não tiveram. Pelo contrário, se você pegar o atual governo, pelo contrário, ele milita contra, né? E o PT não, ele teve a decência de, por exemplo, ter o Ministério da Igualdade Racial. Ou seja, um ministério que combatia a desigualdade racial. O governo teve políticas de incentivo à criação das cotas. E por que tem que ter cota? Porque você tem que corrigir uma situação que é histórica. Você tem que lidar com um tema que você não resolveu após a abolição da escravatura, que foi a inserção desses ex-escravos no mercado de trabalho, na educação, no conhecimento.
Então havia um Ministério da Igualdade Racial. Cara, o ministro da Cultura era o Gilberto Gil, negro, culto, da música. Então, olha, o governo teve uma atuação nesses campos extremamente importantes que hoje viraram inimigos da nação. O governo acabou com o Ministério da Cultura, o governo chegou a pôr um nazista como secretário de Cultura, bota gente à frente da Secretaria de Cultura que são inimigas dos próprios artistas. Assim como o governo não tem um ministro da Educação nesse momento que eu falo, julho de 2020, não tem um ministro da Saúde já há quase 60 dias de pandemia. Então você veja que alguma coisa está fora da ordem, não? Outro avanço do governo, Lei Maria da Penha. É uma homenagem a essa mulher que está viva, né, do Ceará, que ela foi vítima da violência doméstica, tomou tiro do ex-companheiro dela, ficando presa a uma cadeira de rodas. E aí, durante o período do governo petista, aprovou-se uma lei para coibir a violência conjugal. É lógico que o Brasil continua sendo o país do feminicídio, a gente continua sendo o país da misoginia, o país do sexismo, né? Por isso é tão importante você ter um presidente que não compactue com essas coisas, né? Que não reproduza esses padrões de comportamento, né? Então a Lei Maria da Penha é para combater a violência conjugal, a violência do cônjuge, ou como diria o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, o cônjuge, né? A violência contra o cônjuge. Lembrando que a violência pode ser de qualquer um dos dois. É lógico que ela foi criada pensando na violência do homem em relação à mulher, mas se você tiver um caso em que a mulher também agrida o seu companheiro, ela pode ser enquadrada na Lei Maria da Penha. Inclusive a Justiça tem tido entendimentos acertados, ao meu ver, né, pelo pouco que eu entendo, de que ela protege inclusive pessoas e uniões homoafetivas. Não é uma violência conjugal? Então não importa, né, se é homem, se é mulher, a união ali, ela sofreu uma violência, pode ser enquadrada aqui na Lei Maria da Penha. É um governo que teve a decência de respeitar e dialogar com diversos setores da sociedade. Um governo que soube respeitar direitos indígenas, um Estado que respeitou os quilombolas, um Estado que abriu diálogo com a população LGBTQI+, né? Um governo que foi decente ao ponto de entender que a diversidade ela existe. E que a diversidade ela depende de escolhas que as pessoas fazem que são da esfera privada. Então não cabe ao Estado regular o comportamento privado doméstico da pessoa. Isso é uma escolha que cabe a ela. Ao Estado cabe proteger os cidadãos em condutas que não firam o funcionamento normal da sociedade, o funcionamento geral da sociedade. Agora você entende quando você estuda iluminismo, por que o Rousseau era um cara à frente do tempo dele? O Rousseau, de uma forma ou outra, ele falava isso aqui, ó, que democracia é você defender o interesse da maioria, respeitar os direitos da minoria, quando esses direitos não firam o interesse da coletividade. O que a vida sexual de uma pessoa tem a ver com o público, com a sociedade? Porque por aí tem uns fiscais do comportamento sexual alheio, né? Vai cuidar da tua vida, né? Vai cuidar das questões macro, vai cuidar da pandemia, vai cuidar das questões macro, as outras opções é de cada um. E cabe ao Estado respeitar isso. Né? Não se trata de fazer apologia, de fazer propaganda, como teve fake news aí na época da eleição, falando que o candidato tal ia ensinar relações. Não é isso, trata-se de respeitar. Respeitar uma diversidade que não deixa de existir porque o presidente não gosta. Né? Porque o fulano não gosta, ou porque você gosta, ou não gosta, ou porque eu não gosto, ela vai existir, ela tem direito, ela paga impostos também. O Brasil não é de todos? Né? Muito bem, o povo brasileiro só se refere a uma categoria, não é todo mundo. Como que é isso? Depois você me explica aí. Outra coisa que foi muito polêmica durante o governo petista foi a questão da política externa. A política externa que nós adotamos durante o governo Lula e durante o governo Dilma é o que os diplomatas e chanceleres aí, o chanceler definiu como política externa multilateral. Aqui o principal nome é o Celso Amorim, viu? Baita de um chanceler, depois seguido pelo Antônio Patriota, tiveram uma atuação muito interessante aqui nesse sentido. O que é essa ideia de uma política externa multilateral? Você procura estabelecer relações com vários polos ao mesmo tempo.
Porque, historicamente, o Brasil sempre andou refém dos interesses dos Estados Unidos. E se depender do atual presidente, vamos voltar, né? O governo procurou ter uma relação com vários polos ao mesmo tempo, inclusive aproximando-se de países africanos, de países latino-americanos, de países asiáticos, numa diplomacia que a gente chama de diplomacia sul-sul, ao invés de ser a diplomacia sul-norte, né? Porque naquela divisão rápida, grosseira, a gente fala o hemisfério norte desenvolvido, o hemisfério sul subdesenvolvido. É grosseiro isso, né? Porque você tem que tirar ali a Austrália, Nova Zelândia, mas enfim, você procura manter relações também entre outros polos. O Brasil se aproximou de muitos países que nós nunca historicamente aproximamos. Isso rendeu vários feitos diplomáticos para nós, como, por exemplo, a iniciativa dos BRICS lá, né? Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. O Brasil era respeitado internacionalmente. Posso te contar um segredo que vai fazer você cair da cadeira? Republicano George Walker Bush, presidente dos Estados Unidos, adorava o Lula. Por que ele gostava do Lula? Porque o Lula, de certa forma, fazia o contraponto aqui com a Venezuela. Ele fazia um meio de campo, ele negociava de lá, ele negociava de cá. Isso foi ótimo para o Brasil. O Brasil era respeitadíssimo lá fora. E o Lula não escondeu de ninguém, né? Que ele tinha uma pretensão megalomaníaca, que era tornar o Brasil membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Não aconteceu e não está no horizonte também não. Aí nós temos que ter cautela de novo. O que eu te falei? Cuidado com a busca de explicações simplistas. Então que maravilha dessa política externa, que maravilha o PT. Calma. Primeiro que isso nos trouxe alguns problemas de calote. O BNDES financiou algumas obras em países como, por exemplo, países africanos e até em Cuba, e a gente não recebeu. Então isso aconteceu. Segunda coisa é que essa aproximação nossa com vários polos fez com que a nossa diplomacia ela se silenciasse diante de casos de desrespeito aos direitos humanos, como se viu, por exemplo, no Irã, do governante Mahmoud Ahmadinejad, como se viu, por exemplo, em Cuba, né, que tem violação aos direitos humanos ali. Claro que o regime cubano tem méritos também, mas isso precisa de aulas para conversar sobre, mas tem violações aos direitos humanos ali, como tem na Venezuela, e o governo se calou a isso. Então tem críticas aí. Então tomamos calote aqui, deixamos de criticar a violação dos direitos humanos acolá. Então, tá vendo como é complexo, como não dá para pôr numa caixinha, como não dá, porque é comunista, porque não sei o quê, é porque foi bom demais e não tem melhor no mundo. Calma. É menos emoção e mais razão. História é ciência, história não é militância. Nem pró e nem contra, tem que ter cautela com essas coisas aí. Senão você vai ficar repetindo esses cientistas políticos de Facebook. Repetidor de fake news, papagaio de pirata, né? Essa é a diferença. Governo marcado por escândalos de corrupção. Já começa com Lula. 2005 estourou o mensalão. Um escândalo denunciado por um dos envolvidos, deputado Roberto Jefferson, que eu não sei porquê tem gente no governo do atual presidente louvando a adesão dele ao governo, é um salafrário isso aqui, né, que já foi salafrário aqui e continua sendo salafrário até hoje. Foi preso, envolvido em vários escândalos e está aí hoje, é um dos articuladores do atual governo. Vira e mexe os defensores do governo, bota no Facebook citação dele, como se ele fosse referência moral para alguma coisa. Então ficou mostrado que o governo pagava uma mensalidade ali para os deputados votar a favor de determinados projetos, né? É o famoso presidencialismo de coalizão. E isso foi um escândalo forte no partido, né? E que depois atrás dele viriam outros, que custou vários nomes do primeiro escalão do governo. Caiu Antônio Palocci, caiu José Dirceu, caiu muita gente aí que era do primeiro time. Outra coisa, né? O partido perdeu vários quadros históricos que não concordava com aquela linha política. Por exemplo, quando pessoas de dentro do PT começaram a criticar a política econômica do partido, esse grupo foi expulso. Sabe quem era esse grupo? Heloísa Helena, Babá, Luciana Genro, essa turma, eu esqueci o outro nome do outro deputado agora, eles criaram o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. A ministra Marina Silva, que era a ministra do Meio Ambiente, por discordar
da política ambiental do governo, né, naquelas concessões de licença ambiental para construir Belo Monte, por exemplo, ela saiu do governo. A Marina Silva foi candidata a presidente lá. No primeiro governo, na primeira candidatura da Dilma, né, era Partido Verde, depois foi para o Rede, Sustentabilidade. Então o partido foi perdendo quadros históricos aqui. Né, ele foi perdendo um pouco daquela bandeira inicial, né, aquela bandeira lá do final dos anos 80, começo dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80. Então houve muitos casos de corrupção, sim, houve muita gente punida por isso, né? Houve gente presa por isso, até o ex-presidente Lula chegou a ser preso. Né? É claro que o processo dele é altamente questionável, não por ter havido corrupção ou não, mas pela maneira como o processo foi conduzido, pela ligeireza, pela rapidez, né? Pelo fato do juiz produzir peças de acusação, vazar informações seletivas aí para a imprensa. Mas apesar de tudo isso, o Lula continua tendo uma popularidade muito grande, apesar de não ter direito político, né, assegurado, e a prova disso é que ele, né, se reelegeu presidente, depois elegeu a Dilma e reelegeu a Dilma. E ainda hoje um dos políticos mais populares do país. E o país dividido, né, entre os petistas e os antipetistas, né, como se a gente tivesse só essas duas opções, né. Ninguém consegue enxergar fora da caixa, né, o que é lamentável, porque a democracia ela implica em várias opções, né, para a gente poder escolher. É isso, muito obrigado pela sua companhia e acredito que agora a gente está quites com você aí, graças, entre aspas, a essa pandemia, né, por culpa dela, né, então, por enquanto é isso. Muito obrigado pela sua companhia, presencial enquanto deu e depois remoto. Um grande abraço.